Pessoas que querem ficar ricas, elas entendem que para ficar ricas, elas precisam acumular cada vez mais dinheiro. Da mesma forma, pessoas que querem ficar fortes, querem ficar no shape, elas entendem que cada vez mais elas precisam treinar e treinar e treinar. E foi basicamente assim que nós todos fomos criados. Se você quer muito uma coisa, você vai atrás dela e faz e repete, repete, repete. Inclusive, isso acabou virando a forma com que todos nós entendemos sobre o que significa aprender e como que nós aprendemos. A maioria entende que aprender significa exposição, ou seja, quanto mais você lê sobre uma determinada coisa, mais está exposto a um determinado conteúdo, mais você vai aprender. E isso estaria longe de estar certo. Se você quer entender o que realmente é aprender, fica comigo até o final desse vídeo que eu te explico o que é realmente a aprendizagem. Meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática, especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, o que de fato é aprender, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. E a melhor definição que eu já vi sobre aprendizagem é de um neurocientista chamado Stanislas Dehaene. Esse neurocientista, ele define pra gente que aprender é criar um modelo interno de como funciona o modelo externo do mundo. Por conta dessa definição, a gente pode ter vários insights. Isso nos leva ao nosso primeiro tópico do que é aprender. Na definição de Dehaene, o verbo criar, ele não foi colocado ali à toa. Na verdade, quando você para pensar sobre criar é um processo que necessariamente tem que ser ativo. Ou é você que cria, ou você simplesmente é um espectador da situação que está acontecendo. E isso é extremamente importante porque vai diferenciar pra gente o que é a aprendizagem passiva do que é a aprendizagem ativa. Quando a gente fala sobre a aprendizagem passiva, na verdade, não deveria nem ganhar o nome de aprendizagem, porque aquilo não é aprendizagem, é simplesmente uma aquisição de conteúdo. É o fato de você estar recebendo aquele conteúdo e estar internalizando aquilo. Você internaliza, mas não necessariamente você consegue transformar isso em conhecimento prático que você vai levar isso pro resto da sua vida. A verdade é que o verbo criar, ele mostra pra gente que você pode assistir 10 horas de vídeo, mas que se você não criar nada a partir dessas 10 horas de vídeo, você não vai estar aprendendo. O processo de atividade, ele remete a um dos conceitos mais importantes da ciência da aprendizagem, que é o conceito da prática de lembrar. Quando a gente fala sobre o que é a prática de lembrar, a gente está falando que é menos sobre os inputs, é mais sobre os outputs. É menos sobre aquilo que entra dentro de você, é mais sobre como que você utiliza cada uma das informações que você tem. Portanto, a primeira coisa que você tem que entender é que quando Dehaene fala em criar um modelo interno do modelo externo de como que o mundo atua, de como que funciona o mundo, você precisa entender que, mesmo que vão existir momentos onde você vai estar como espectador assistindo a uma determinada situação, seja por conta de uma aula, por conta de um podcast, por conta de um vídeo, mas você vai estar assistindo, se você não pegar aquele momento e você processar todo aquele momento, criando um conceito sobre aquilo, ou seja, simplesmente resgatando toda aquela informação e tentando ver como que aquilo se encaixa, a aprendizagem não vai existir. E por isso que o primeiro conceito é de que a aprendizagem, ela necessariamente ela é ativa. Só que quando a gente fala sobre essa aprendizagem ativa, essa criação é necessariamente uma construção de como que você percebe que funciona aquela situação, de como que funciona o mundo, segundo Dehaene. E aí, lógico, a gente fragmenta o mundo em vários pedaços. Por exemplo, a matemática é um pedaço do mundo, a língua portuguesa é um pedaço do mundo, a física é um pedaço do mundo, e cada uma dessas frações do conhecimento que você tem é uma coisa que você vai modelando de como o mundo funciona. Só que esse modelo, ele não é construído do nada. Essa criação é uma prática empírica, é uma coisa que você começa a perceber se ela funciona ou se ela não funciona. E isso nos leva ao nosso segundo tópico. E isso nos leva ao nosso segundo insight, que a gente pode concluir a partir da definição de Dehaene. Quando a gente fala sobre modelos são formas que a gente tenta simplificar como que o mundo funciona. É basicamente o seguinte, quando você fala sobre, por exemplo, Newton, em sua teoria da mecânica clássica, ele tentou estabelecer como que a física funciona para as relações entre pessoas, entre matérias, no nosso mundo como que a gente vive. E com isso, ele determinou as 3 leis de Newton. Mas isso é um modelo. E esse modelo não significa que ele estaria certo, completamente certo, eternamente. Mas o grande detalhe é que todos esses modelos que a gente está criando, todos esses modelos que a gente está trabalhando, eles, na verdade, eles são simplificações de como que o mundo funciona. E nessa de trabalhar as simplificações, a gente tenta visualizar como que as coisas acontecem e a gente tenta criar padrões para a gente conseguir prever aquilo que vai acabar acontecendo. Isso acaba acarretando numa situação que a gente chama de viés de disponibilidade. E o que é o viés de disponibilidade? A maioria das situações que a gente vive são situações onde, na verdade, a gente não vê as coisas de fora, ou seja, a gente não vê todas as coisas
coisas que já aconteceram e a gente tem todos os dados sobre aquilo. O que acontece é que a gente vê aquilo que aconteceu perto da gente. E dado que aconteceu perto da gente, a gente tenta modelar o que seria o mais certo dentro daquilo que a gente já viveu. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, nunca viveu a esfera sobre como que funciona o processo de ser um professor, ou uma pessoa que nunca viveu o fato de você ter que tocar uma escola. E essa pessoa, ela quer legislar sobre educação. Naturalmente, ela vai ter um viés de disponibilidade pensando simplesmente sobre aquilo que ela vivenciou sobre educação e, no máximo, escutando de outras pessoas sobre aquilo que elas acreditam sobre educação. Uma pessoa dessa, ela não está preparada para ela falar simplesmente tudo sobre quais são todas as situações que a educação pode trazer. E por quê? Porque a disponibilidade não é completa. Ela tem um viés em relação à percepção que ela tem. Então ela legisla numa situação onde ela não percebe que isso funciona para todas as pessoas. Isso pode ser problemático. E eu não estou falando que isso não seja uma coisa que ela não deva fazer. Nós naturalmente criamos modelos. Só que o que a gente tem que entender é que os modelos, por mais que sejam modelos, eles estão lá para serem corrigidos. E por isso que não existe aprendizagem que não é corrigida. Os modelos, se não são corrigidos, eles nunca vão melhorar. E se dentro dos nossos processos a gente sempre tem que fazer com que para a aprendizagem seja efetiva a gente melhore o modelo, então cada vez mais a gente tem que melhorar o modelo corrigindo. E por isso não vai existir nenhuma situação onde a aprendizagem não tenha correção. Feedback é extremamente importante. Saber como que faz o certo é extremamente importante. Você agir de forma ativa para você conseguir corrigir e melhorar o teu modelo de como que funciona aquilo, seja na matemática, seja na física, seja na química, seja em qualquer canto que você esteja querendo se desenvolver. Você ser a pessoa que vai corrigir vai fazer com que seus modelos melhorem. E por isso você vai aprender mais rápido. Naturalmente, isso vai fazer com que você consiga entender melhor como que funcionam as coisas. As coisas se ligam mais fácil, criando um processo que a gente dá o nome de associação de informações. Só que você precisa entender também uma coisa. Todo modelo serve para você conseguir prever e conseguir entender melhor sobre algo. E por conta disso, a gente vai ter então o nosso terceiro insight de como que funciona a aprendizagem. Não existe uma situação onde a gente aprenda só por aprender. Todas as vezes que a gente só aprende porque a gente percebe alguma utilidade para aquilo. O que significa é que dentro daqueles parâmetros que a gente entendeu como sendo relativamente importantes, seja porque a gente precisa de uma nota, seja porque a gente precisa passar no vestibular, seja porque precisa passar no concurso, ou porque a gente de fato tem curiosidade real para entender como que aquilo funciona, a gente só aprende porque aquilo serve para alguma coisa. A verdade é que quando você vai, por exemplo, pegar um vídeo e sei lá, você vai gravar um vídeo qualquer sobre uma pessoa importante para você e você grava o vídeo da pessoa fazendo tal coisa, você provavelmente vai lembrar da pessoa fazendo tal coisa. Mas aonde ela tava, com que roupa ela tava vestida, em que dia que tava, provavelmente isso vão ser coisas que vão ser apagadas do seu cérebro. E por que vão ser apagadas? Porque o seu cérebro ele não tá querendo reter aquilo que não tem utilidade para ele. Ele quer fazer com que você guarde apenas aquilo que é útil para você. E isso vai funcionar para todas as coisas. Se você olha para matemática e quando você olha para matemática, você não vê visão, você não vê motivo para você aprender matemática, naturalmente você não vai aprender isso, o cérebro vai entender isso. E aí você vai tornar o estudo e a aprendizagem da matemática muito mais difícil. Da mesma forma que se, em compensação, você tiver uma curiosidade inata sobre um determinado assunto, a aprendizagem ela é muito mais fácil. E por isso que a gente sempre fala aqui que o estudo deliberado é uma das melhores formas que existem para você aprender absolutamente qualquer coisa. Porque quando você tem essa situação, é quando você tem o pico da utilidade. Porque o seu cérebro está percebendo que aquela aprendizagem ela serve de fato para algo real. Ela serve de fato para você conseguir modelar uma situação que você quer realmente entender sobre o mundo. E aí, a partir do momento que você quer pegar aquele modelo e você quer melhorar ainda mais sobre aquilo, você naturalmente vai acabar aprendendo mais fácil. Antes de você começar a aprender, você tem que começar a enxergar por que você precisa aprender alguma coisa. E mesmo que seja para que você passe numa prova. Mesmo que seja para você passar no vestibular. Mas você precisa entender por que você precisa aprender. Porque se você não conseguir entender por que você precisa aprender determinada coisa, vai ser exatamente quando o seu cérebro vai simplesmente começar a deletar tudo. Porque ele não quer aprender aquilo que não é útil. Ele só vai querer aprender aquilo que realmente é relevante, que vai realmente fazer com que mude sua vida. E por isso você tem que entender que aprender, que é criar um modelo interno de como funciona o modelo externo do mundo, ele basicamente significa que você tem que ter um envolvimento ativo sobre aquilo que você tem que aprender, é mais do que está dentro, colocar para fora. A segunda, não existe aprendizagem sem correção, porque seus modelos eles não vão evoluir se você não corrigir. E por último, a sua aprendizagem ele tem que ter um motivo real e claro por que você aprende determinada coisa. Se você não tiver esse motivo real e claro, você vai acabar não aprendendo. E naturalmente, as coisas vão ficar muito mais difíceis de aprender. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.